A garoa do lado de fora parecia intensificar a sensação de isolamento que pairava no ar. Isabela, por um instante, pensou em voltar sua atenção ao livro que segurava, mas havia algo naquele homem que agora se aproximava que a mantinha presa à realidade daquele café. Suas mãos, antes firmes, agora tremiam levemente ao virar uma página, sem realmente absorver o conteúdo. Sentia um misto de curiosidade e desconforto, mas não sabia ao certo porquê. Talvez fosse o olhar de Ricardo, furtivo e carregado de algo indefinido, que causava aquele tumulto silencioso em seu coração. Ele parou à frente da mesa de Isabela, sem dizer nada por alguns segundos. O som abafado da chuva lá fora e o ruído suave das conversas ao fundo faziam o momento parecer ainda mais íntimo, quase fora do tempo. Ricardo parecia buscar as palavras certas, ou talvez a coragem para falar, mas tudo que ele conseguiu soltar foi um simples "posso me sentar?". Isabela, ainda surpresa, apenas acenou afirmativamente com a cabeça. Seus olhos, no entanto, mostravam mais do que sua boca poderia expressar. Havia algo naquele homem que a inquietava, mas também a atraía de uma maneira inexplicável. Ricardo puxou a cadeira, sentando-se com uma certa hesitação. Enquanto acomodava-se, seus olhos voltaram a encontrar os de Isabela, e dessa vez, ele não desviou o olhar. Havia uma intensidade ali, uma história não contada, que parecia pulsar no ar entre eles. Isabela, tentando recuperar sua compostura, tomou um gole de seu café, mas o sabor amargo parecia combinar com o nó que começava a se formar em sua garganta. Ricardo também tomou um gole de seu expresso, sentindo o calor da bebida contrastar com o frio que parecia dominar seu peito. Por um momento, nenhum dos dois falou. O silêncio, embora carregado, não era incômodo. Era como se ambos estivessem à espera de algo, talvez um sinal, uma pista de que aquele encontro, por mais inusitado que fosse, tinha algum significado maior. Isabela, embora confusa com a presença de Ricardo à sua mesa, sentia-se estranhamente à vontade, como se algo naquele homem fizesse parte de uma lembrança distante, de um sonho esquecido. Eu costumava vir aqui, disse Ricardo de repente, sua voz quebrando o silêncio de maneira suave. Há muitos anos. Este lugar não mudou quase nada. Isabela inclinou a cabeça, intrigada com a declaração. Eu nunca o vi por aqui, respondeu, sua voz quase um sussurro, mas carregada de curiosidade. Ricardo sorriu de forma melancólica, seus olhos fixos na mesa entre eles. Talvez porque, na época, eu não era alguém que valesse a pena notar. Isabela franziu o senho, sentindo uma súbita compaixão por aquele homem. Havia algo em suas palavras que parecia pesar mais do que deveriam, como se ele estivesse confessando algo sem realmente dizê-lo. As pessoas mudam, disse ela, quase instintivamente. O que você era no passado não define quem você é agora. Ricardo levantou o olhar, surpreso pela profundidade daquelas palavras, como se não esperasse ouvir algo assim de uma estranha. Mas havia algo em Isabela, algo que o fazia sentir que ela o compreendia de uma maneira que ninguém mais poderia. Talvez, respondeu ele, com um suspiro, enquanto seus olhos voltavam a fitar a chuva que caía lá fora. Mas o passado tem uma maneira estranha de nos seguir, mesmo quando achamos que o deixamos para trás. Isabela, embora não conhecesse sua história, sentiu o peso daquelas palavras ressoar em seu próprio peito. Ela entendia, de certa forma, o que ele queria dizer. Todos nós carregamos fantasmas, pensou ela, enquanto seus dedos traçavam padrões invisíveis na borda de sua xícara. Ricardo, percebendo o silêncio que novamente se instalava, pareceu sentir a necessidade de explicar-se. Eu vivi muito tempo de maneira superficial, admitiu, sua voz mais baixa, quase como se estivesse falando consigo mesmo. Acostumado ao luxo, ao poder. Mas, no fim, tudo isso não significa nada se você não tem algo real. Isabela observou com atenção, tentando decifrar o homem à sua frente. E você encontrou o que é real? Perguntou, sua voz carregada de uma curiosidade genuína. Ricardo permaneceu em silêncio por alguns instantes,
como se aquela pergunta o tivesse atingido de maneira inesperada. Ele olhou novamente para fora, observando as gotas de chuva escorrendo pela vidraça, antes de responder. Ainda estou procurando, disse, com um sorriso triste. Mas talvez essa busca seja o que nos mantém vivos. Isabela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo nas palavras dele, na maneira como ele falava, que tocava em algo profundo dentro dela. Como se, de alguma forma, ela também estivesse em busca de algo que não sabia nomear. O tempo parecia ter parado para os dois. A chuva lá fora continuava a cair, imperturbável, enquanto dentro do café, os dois estranhos compartilhavam um momento que parecia, de certa forma, predestinado. Isabela fechou o livro que tinha em mãos, como se finalmente admitisse que a leitura naquele momento não fazia sentido. Ricardo notou o gesto e sorriu levemente. O que você estava lendo? Ele perguntou, mais por cortesia do que por real curiosidade. Não importa, respondeu Isabela, com um leve sorriso. Minha mente está longe das páginas hoje. E estava. Havia algo naquele encontro, algo no peso das palavras de Ricardo e no silêncio compartilhado, que fazia Isabela sentir-se mais presente do que em qualquer outro momento daquele dia. Talvez, pensou ela, aquele estranho não fosse apenas mais uma pessoa a passar por sua vida. Talvez, de alguma forma inexplicável, ele fosse uma peça importante de algo que ela ainda não compreendia. Os minutos se transformaram em horas sem que nenhum dos dois percebesse. O café ao redor deles começou a esvaziar, mas eles permaneceram ali, imersos em uma conversa que, embora fosse composta de poucas palavras, parecia falar diretamente às suas almas. Quando a chuva finalmente começou a cessar, Ricardo olhou pela janela, percebendo que o dia estava prestes a chegar ao fim. Acho que está na hora de ir, disse ele, com uma leve hesitação em sua voz, como se quisesse permanecer ali por mais algum tempo. Isabela, sentindo o mesmo, apenas acenou com a cabeça, embora não quisesse que aquele momento terminasse. Ricardo se levantou, mas antes de sair, ele parou por um momento, olhando para ela uma última vez. Eu espero te encontrar de novo, disse ele, com sinceridade. Se o destino quiser, respondeu Isabela, com um sorriso suave. E com essas palavras, ele saiu, deixando Isabela sozinha com seus pensamentos e uma estranha sensação de que, de alguma forma, aquela não seria a última vez que seus caminhos se cruzariam. Isabela observou pela janela enquanto Ricardo desaparecia na névoa da tarde. O livro ainda estava sobre a mesa, esquecido, e o café à sua frente havia esfriado. Mas nada disso importava. Algo havia mudado dentro dela, algo profundo e inexplicável, como se aquele encontro tivesse despertado uma parte de sua alma que estava adormecida há muito tempo. Ela sabia que, de alguma forma, sua vida jamais seria a mesma depois daquele dia. Ele não sabia exatamente o que o atraía para aquela mulher, mas havia algo nos olhos dela, uma profundidade que o intrigava. Com licença, disse Ricardo, hesitante, este lugar está ocupado. Isabela levantou os olhos, surpresa com a interrupção, e deu uma rápida olhada ao redor, notando que havia outras mesas disponíveis. No entanto, algo no tom dele, na maneira como parecia deslocado, fez com que ela acenasse com a cabeça, convidando-o a se sentar. Pode se sentar, disse Isabela, com um sorriso que tentava disfarçar a curiosidade crescente dentro dela. Ricardo acomodou-se na cadeira em frente a ela, sentindo-se um estranho em sua própria pele, uma sensação nova e desconcertante, mas ao mesmo tempo revigorante. Ele, que sempre esteve cercado por pessoas que sabiam quem ele era, agora se via entre desconhecidos, sem máscaras, sem o peso de sua identidade. Eu sou Ricardo, disse ele, estendendo a mão, tentando aliviar a tensão entre eles. Isabela, respondeu ela, apertando a mão dele, surpresa pela firmeza e, ao mesmo tempo, pelo toque suave. Eles se estudaram por um instante, ambos intrigados pelas primeiras impressões. Isabela, com sua aura de serenidade, parecia alguém que havia encontrado equilíbrio em sua vida, enquanto Ricardo, apesar de sua calma aparente,
Carregava um mistério que se refletia em cada gesto calculado. Este é um bom lugar para se esconder da chuva, comentou Ricardo, tentando aliviar o clima. Sim, é, concordou Isabela, relaxando um pouco mais. Venho aqui quase todos os dias. É como o meu refúgio. Entendo bem o que você quer dizer, disse Ricardo, mais para si mesmo do que para ela, embora Isabela tenha captado a melancolia em sua voz. Às vezes, precisamos de um lugar assim. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável, mas carregava uma tensão palpável. Ricardo, acostumado a ambientes onde as palavras eram sempre medidas e calculadas, sentia-se estranhamente à vontade ali, naquele espaço simples, com uma mulher que ele mal conhecia. Você parece ter algo em mente, arriscou Isabela, tentando quebrar o mistério que envolvia aquele homem. Ricardo olhou para ela, surpreso com sua perspicácia. Ele não esperava que alguém tão distante de seu mundo pudesse ver através de sua fachada tão rapidamente. Talvez eu tenha, respondeu ele, com um sorriso breve nos lábios. Mas acho que ainda não estou pronto para falar sobre isso. Isabela assentiu, respeitando o espaço que ele parecia precisar. Tudo bem, algumas coisas precisam de tempo. Ricardo sorriu, um pouco mais genuíno dessa vez, e sentiu algo dentro de si se acalmar. Talvez, pensou ele, naquele pequeno café, entre conversas casuais, ele estivesse começando a redescobrir algo que há muito havia perdido. Os dias seguintes trouxeram consigo uma rotina inesperada para Ricardo e Isabela. Sem planejar, eles começaram a se encontrar no café todas as manhãs, sempre por volta do mesmo horário. A princípio, suas conversas eram superficiais, girando em torno de banalidades do cotidiano e observações sobre o clima. Contudo, com o tempo, algo mais profundo começou a se desenvolver entre eles. Ricardo, que inicialmente hesitava em compartilhar qualquer coisa pessoal, sentia-se atraído pela simplicidade com que Isabela enfrentava a vida. Cada encontro parecia abrir uma nova porta em sua mente, revelando partes de si mesmo que ele havia esquecido. Certa manhã, o café estava particularmente vazio, exceto por Ricardo e Isabela, que ocupavam sua mesa habitual perto da janela. O céu estava nublado, mas havia uma clareza no ar, como se o tempo estivesse à espera de algo significativo para acontecer. Hoje o dia parece diferente, comentou Isabela, observando o céu cinzento. Sim, é verdade, concordou Ricardo, sentindo o mesmo, embora não conseguisse identificar exatamente o que era. A vida, às vezes, nos leva por caminhos que não esperamos, comentou Isabela, enquanto Ricardo assentia em silêncio, entendendo a profundidade das palavras dela. Ele mesmo sabia o que era se afastar das pessoas que amava devido às escolhas que fez ao longo da vida. O que Ricardo não esperava era que Isabela, com sua vida simples e seus valores tão firmes, também carregasse suas próprias batalhas silenciosas. E você, Ricardo? Perguntou Isabela, agora com um olhar mais direto. Tem família por aqui? Ricardo hesitou por um momento, sentindo o peso daquela pergunta. Ele não queria mentir, mas sabia que ainda não podia revelar a verdade. Minha família, começou ele, escolhendo as palavras com cuidado. Eles estão distantes, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Decidi me afastar e vir para cá. Precisava de um espaço só meu, longe das expectativas que sempre me acompanharam. Isabela observou atentamente, percebendo a dor escondida por trás de suas palavras. Ela sentiu vontade de confortá-lo, mas sabia que certas feridas precisavam de tempo para cicatrizar, e talvez o melhor que pudesse fazer fosse simplesmente estar ao lado dele. Às vezes, precisamos de distância para descobrir quem realmente somos, disse Isabela em um tom suave, mas cheio de significado. Espero que aqui você encontre as respostas que procura. As palavras de Isabela tocaram algo profundo em Ricardo, fazendo sentir um calor em seu peito. Ele estava se abrindo para Isabela de uma forma que não fazia muito tempo, o que o assustava, mas ao mesmo tempo trazia conforto. O som de risadas chamou a atenção dos dois para uma mesa próxima, onde um grupo de amigos comemorava algo. Ricardo e Isabela trocaram olhares e sorriram,
contagiados pela alegria alheia. O momento trouxe uma leveza ao ambiente, e Ricardo se sentiu mais relaxado. Eles parecem estar se divertindo, comentou Ricardo, observando o grupo. Sim, é bom ver pessoas felizes. Nos lembra que a vida tem seus momentos de alegria, mesmo em tempos difíceis, respondeu Isabela, com um tom reflexivo. Concordo, disse Ricardo, olhando novamente para Isabela, seus olhos encontrando os dela. Acho que encontrei um desses momentos aqui, com você. Isabela sentiu suas bochechas corarem levemente, mas não desviou o olhar. Havia algo no modo como Ricardo a olhava que a fazia se sentir realmente vista, de uma forma que ela não estava acostumada. Eu também me sinto assim, Ricardo, disse Isabela, com sinceridade em sua voz. É bom ter alguém com quem compartilhar essas manhãs. O silêncio que se seguiu era reconfortante, carregado de promessas não ditas, mas que ambos podiam sentir. Eles não precisavam de palavras naquele momento, pois o laço que estavam formando falava por si. Naquele pequeno café, entre as prateleiras de livros antigos e o aroma de café fresco, havia algo que ia além da amizade. Algo que ambos ainda não conseguiam definir, mas que sentiam crescer a cada dia. As semanas passaram e o outono começou a dar lugar ao inverno. As manhãs ficaram mais frias, e o café da esquina, onde Ricardo e Isabela se encontravam religiosamente, tornou-se um refúgio ainda mais acolhedor. Com o tempo, suas conversas se tornaram mais profundas, e os silêncios compartilhados, tão confortáveis quanto as palavras trocadas. Havia algo ali, algo que ambos sentiam crescer, mas nenhum dos dois estava pronto para admitir. Ricardo sabia que não poderia continuar escondendo sua verdadeira identidade por muito mais tempo. Cada dia ao lado de Isabela tornava a revelação mais difícil, e ele temia que, ao contar a verdade, pudesse perder o que haviam construído. Contudo, ele também sabia que não poderia viver naquela mentira indefinidamente. Foi em uma manhã gelada que ele decidiu contar tudo a Isabela. O café estava quase vazio, com apenas alguns clientes esporádicos, e uma fina camada de geada cobria as janelas. Isabela chegou primeiro, como de costume, e ocupou a mesa perto da janela. Ela notou que Ricardo estava diferente naquele dia, mais sério, como se carregasse um peso invisível nos ombros. Ele entrou no café usando um casaco grosso para afastar o frio do lado de fora. Quando se sentou em frente a ela, Isabela percebeu a tensão em seus olhos, algo que a fez apertar levemente sua mão sobre a mesa. Ricardo, está tudo bem? Perguntou Isabela, com preocupação evidente em sua voz. Ricardo respirou fundo, desviando o olhar por um momento, como se estivesse reunindo coragem para dizer o que precisava. Isabela, há algo que eu preciso te contar, começou ele, sua voz carregada de gravidade, fazendo com que Isabela se endireitasse na cadeira. Ela não respondeu, mas seu olhar era encorajador, como se dissesse que ele podia confiar nela. Ricardo apertou os lábios, sentindo o peso da confissão que estava prestes a fazer. Eu não fui completamente honesto com você, continuou ele, sentindo a culpa crescer dentro de si. Meu nome verdadeiro não é Ricardo. Eu sou Ricardo Monteiro. Eu sou o proprietário do mercado onde você trabalha. Isabela piscou algumas vezes, tentando processar as palavras que acabará de ouvir. Por um momento, ela não soube o que dizer. A revelação a atingiu como uma onda inesperada. Você... O quê? Perguntou ela, surpresa evidente em sua voz. Você é o dono do mercado? Ricardo assentiu lentamente, mantendo os olhos fixos nos dela, buscando algum sinal de como ela estava reagindo. Ele esperava raiva, decepção, talvez até ódio, mas o que encontrou foi algo mais complexo, algo que ele não conseguia decifrar imediatamente. Eu não queria mentir para você, Isabela, continuou ele, sentindo a necessidade de se explicar. Quando comecei a trabalhar no mercado, eu queria me afastar da minha vida anterior. Queria entender como era viver sem o peso de ser quem eu sou. E então eu conheci você, e tudo mudou. Eu me vi preso nessa mentira, mas ao mesmo tempo, não queria perder o que nós temos.
Isabela respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Ela sentia uma mistura de emoções, surpresa, confusão e uma pontada de traição. Mas acima de tudo, havia um profundo desejo de entender o porquê ele tinha feito aquilo. Eu não sei o que dizer, começou ela, a voz trêmula. Eu entendo que você precisava de um recomeço, mas mentir sobre quem você é, porque você não me contou antes. Ricardo sentiu o aperto no peito aumentar. Ele sabia que a culpa era toda sua. Eu deveria ter contado, admitiu ele, sua voz cheia de arrependimento. Mas cada vez que estávamos juntos, eu temia que, se você soubesse a verdade, me veria de forma diferente. Eu só queria ser normal, mesmo que fosse só por um tempo. E você me deu isso. Isabela observou por um longo momento, vendo o arrependimento sincero em seus olhos. Ela percebeu que, apesar da mentira, ele não fez aquilo para machucá-la, mas a decepção ainda era difícil de ignorar. Eu entendo por que você fez isso, Ricardo, disse ela suavemente, sua voz mais firme agora. Mas o que me dói é que você não confiou em mim o suficiente para me contar a verdade desde o começo. Eu pensei que estávamos construindo algo real, sem segredos. Ricardo sentiu a dor nas palavras de Isabela e percebeu o quanto havia subestimado o impacto da verdade. Ele tinha medo que a verdade destruísse o que eles tinham, mas agora via que era mentira que tinha o poder de fazer isso. Eu quero consertar isso, Isabela, disse ele, a urgência clara em sua voz. Quero que você saiba que, apesar de tudo, os sentimentos que tenho por você são reais. Não quero perder você por causa desse erro. Isabela olhou para ele, seu coração dividido entre a dor da decepção e o desejo de acreditar nele. Ela sabia que Ricardo estava sendo sincero agora, mas as palavras sozinhas não eram suficientes. Eu preciso pensar, Ricardo, disse ela, sua voz trêmula, mas decidida. Isso é muito para processar de uma vez. Eu só preciso de tempo. Ricardo assentiu, compreendendo. Ele sabia que havia causado dor, mas esperava que, com o tempo, Isabela pudesse perdoá-lo. Eu entendo. Tome o tempo que precisar, disse ele, a dor evidente em sua voz. Isabela se levantou da mesa, pegou seu casaco e se preparou para sair. Ricardo a observou enquanto ela caminhava em direção à porta, o coração pesado com a possibilidade de que ela talvez nunca mais voltasse. Mas antes de sair, Isabela parou e se virou para ele. Eu só preciso de tempo, Ricardo. Não desista de mim, disse ela, antes de sair do café, deixando Ricardo sozinho com seus pensamentos e arrependimentos. Ricardo estava diante de Isabela, a vulnerabilidade em seus olhos contrastando fortemente com a imagem que ele havia construído ao longo de suas vidas separadas. Eu não consigo imaginar minha vida sem você, Isabela. Por isso estou aqui, porque não posso deixar que minha covardia nos afaste ainda mais, confessou ele, sua voz repleta de sinceridade. Isabela via naquele momento a verdade nua e crua, sem máscaras ou disfarces, do homem que estava à sua frente. Antes que pudesse responder, um cliente se aproximou, interrompendo o momento com uma pergunta trivial sobre um produto. Isabela, ainda imersa na conversa com Ricardo, respondeu automaticamente, sem tirar os olhos dele. O cliente, satisfeito com a resposta, se afastou, deixando os dois novamente sozinhos. Não é fácil confiar novamente, Ricardo, disse Isabela depois que o cliente saiu. Mas vejo que você está sendo sincero agora. Eu só preciso de mais tempo. Tempo para entender se posso te perdoar, se posso confiar em você de novo. Ricardo assentiu, compreendendo que ela ainda não estava pronta para recomeçar, mas sentindo uma pequena esperança renascer em seu peito. Estarei aqui, Isabela, esperando por você, o tempo que for necessário, prometeu ele, sua voz firme, mas cheia de emoção. Isabela olhou profundamente nos olhos de Ricardo, vendo o homem que havia aprendido a amar, agora mais humano, com todas as suas falhas e arrependimentos. Ela sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas algo dentro dela ainda queria acreditar. Ainda queria dar uma chance ao que poderiam construir juntos.
Eu também quero tentar, Ricardo, disse Isabela finalmente, mas com uma condição. Vamos devagar. Preciso que você me mostre que realmente mudou, que isso tudo vale a pena. Ricardo sentiu uma mistura de alívio e alegria ao ouvir aquelas palavras. Sabia que ainda havia muito trabalho a ser feito, mas o simples fato de Isabela estar disposta a tentar novamente era mais do que ele esperava. Eu farei o que for preciso. Obrigado por me dar essa chance. Juntos, eles permaneceram ali por mais alguns minutos, em um silêncio que não era desconfortável, mas cheio de possibilidades. Reconstruir o que havia sido quebrado não seria fácil, mas o primeiro passo havia sido dado. Naquele momento, tanto Ricardo quanto Isabela souberam que, se continuassem nesse caminho, poderiam encontrar uma nova forma de felicidade, uma construída sobre a verdade e a confiança, sem mais segredos. O inverno continuou seu avanço, cobrindo a cidade com uma manta de frio constante, fazendo com que as pessoas procurassem refúgio em lugares quentes e confortáveis. Ricardo e Isabela mantiveram sua rotina de encontros no pequeno café. Embora o clima entre eles fosse agora mais cauteloso, porém mais sincero. Aos poucos, começaram a reconstruir a confiança perdida, um passo de cada vez. Foi em uma dessas manhãs, enquanto conversavam sobre as decorações de Natal que começavam a aparecer nas vitrines, que Isabela fez algo que pegou Ricardo completamente de surpresa. Ela o convidou para jantar em sua casa. A proposta veio de forma inesperada, mas não sem intenção. Isabela sabia que, para seguir em frente, precisaria integrar Ricardo ao seu mundo de maneira mais profunda, e isso incluía conhecer sua mãe e, possivelmente, abrir as portas para ele em sua vida de uma forma mais pessoal. Eu estava pensando. Começou Isabela, enrolando uma mecha de cabelo em torno dos dedos, um hábito que Ricardo havia notado quando ela estava nervosa ou pensativa. Você gostaria de jantar em minha casa? Minha mãe sempre gosta de conhecer meus amigos, e acho que já é hora de você conhecer um pouco mais sobre mim, sobre a minha vida. Ricardo ficou surpreso, mas imediatamente sentiu uma onda de calor em seu peito. O convite era mais do que um simples jantar. Era um sinal de que Isabela estava disposta a dar mais um passo em direção à reconciliação completa. Ele sorriu, sentindo uma mistura de nervosismo e gratidão. Eu adoraria, Isabela, respondeu ele, com a voz carregada de sinceridade. Quando seria um bom dia? Que tal amanhã à noite? Sugeriu Isabela, observando sua reação com cuidado. Amanhã à noite está perfeito, disse Ricardo, tentando esconder o nervosismo que começava a tomar conta de seus pensamentos. Ele queria causar uma boa impressão, especialmente sabendo o quanto a mãe de Isabela significava para ela. No dia seguinte, Ricardo passou o dia inteiro pensando no jantar. Ele havia lidado com negociações milionárias e situações de alta pressão, mas a ideia de conhecer a mãe de Isabela o deixava mais ansioso do que qualquer uma dessas experiências. Escolheu seu traje com cuidado, optando por algo que fosse elegante, mas discreto, equilibrando sua verdadeira identidade com o ambiente simples ao qual estava se acostumando. Quando chegou à casa de Isabela, foi recebido por uma residência modesta, mas acolhedora. As luzes quentes que emanavam das janelas davam ao local uma aparência convidativa, contrastando com o frio cortante do lado de fora. Ricardo respirou fundo, sentindo a tensão aumentar conforme se aproximava da porta. Isabela abriu a porta antes que ele pudesse bater, como se estivesse esperando por ele. Ela sorriu, uma mistura de nervosismo e excitação em seus olhos. Você chegou cedo, brincou ela, tentando aliviar a tensão. Queria ter certeza de que estaria aqui a tempo, respondeu Ricardo, sorrindo enquanto entrava na casa. O interior da casa era exatamente como ele havia imaginado, simples, mas acolhedor, com fotografias emolduradas nas paredes que contavam histórias de uma vida cheia de desafios e amor. O aroma de comida caseira invadia o ar, e Ricardo se sentiu imediatamente à vontade, como se estivesse entrando em um lar que, de alguma forma, já conhecia. Mãe, ele chegou, chamou Isabela, enquanto guiava Ricardo até a sala de estar. A mãe de Isabela apareceu na porta da cozinha, enxugando as mãos em um avental e sorrindo calorosamente.
Era uma mulher de meia-idade, com cabelo grisalho preso em um coque e olhos gentis, que imediatamente lembraram Ricardo dos olhos de Isabela. Ah, então você é o famoso Ricardo, disse ela, aproximando-se para cumprimentá-lo. Ou devo chamá-lo de Jorge? Ricardo riu levemente, mas percebeu que a brincadeira carregava uma ponta de seriedade. Sabia que aquele momento era crucial para ganhar a confiança da mãe de Isabela. Pode me chamar de Ricardo, respondeu ele, apertando a mão dela com firmeza, mas com suavidade. É um prazer finalmente conhecê-la, senhora. O prazer é meu, Ricardo, disse a mãe de Isabela, sorrindo. Já ouvi muito sobre você. Espero que esteja preparado para uma noite de boas conversas e comida simples, mas feita de coração. Ricardo sentiu a pressão diminuir um pouco ao ver a genuína hospitalidade da mãe de Isabela. Sabia que ainda havia um longo caminho a percorrer, mas aquele era um bom começo. O jantar transcorreu de forma agradável. A comida era simples, mas deliciosa, e a conversa fluía com naturalidade, embora houvesse momentos de silêncio, especialmente quando o passado de Ricardo era mencionado. Ele se esforçou para ser o mais aberto possível, compartilhando histórias de sua infância e de sua busca por algo mais significativo na vida, mas sempre tomando cuidado para não parecer presunçoso ou distante. A mãe de Isabela observava Ricardo com olhos atentos, avaliando cada palavra e gesto. Ela queria ter certeza de que o homem sentado à mesa era digno da confiança de sua filha. Embora houvesse uma cautela natural em sua postura, ela também percebeu a sinceridade nas palavras de Ricardo, algo que a fez baixar um pouco suas defesas. Isabela me contou que você está tentando encontrar algo mais na vida, além do que já conquistou, disse a mãe de Isabela, enquanto servia mais uma rodada de café após o jantar. Isso é algo que respeito muito. Muitas pessoas alcançam sucesso e esquecem o que realmente importa. Ricardo assentiu, sentindo-se compreendido. Acho que por muito tempo, eu mesmo não soube o que realmente importava, confessou, sua voz baixa. Foi apenas quando comecei a perder o que era realmente importante para mim que percebi o quanto havia me desviado do caminho. A mãe de Isabela olhou para a filha, que estava sentada ao lado de Ricardo, observando-o com uma mistura de carinho e apreensão. Ela sabia que Isabela ainda estava processando tudo, mas também via que sua filha estava disposta a dar a ele uma chance real. Bem, Ricardo, disse ela, com um sorriso leve, mas sincero. A vida é feita de segundos começos. Só espero que você faça jus à confiança que Isabela está depositando em você. Ricardo sentiu o peso das palavras, mas também uma nova esperança. Sabia que aquele era apenas o começo de uma longa jornada para provar seu valor, mas estava disposto a fazer o que fosse necessário para merecer a confiança e o amor de Isabela. Depois do jantar, enquanto Isabela ajudava sua mãe a limpar a cozinha, Ricardo ficou sentado na sala de estar, observando as fotos nas paredes e sentindo uma paz que há muito não experimentava. Ele sabia que aquela noite havia sido um passo importante, mas também sabia que ainda havia muitos desafios à frente. Quando Isabela finalmente voltou à sala, o olhar que ela deu a Ricardo estava cheio de significados não ditos. Havia um entendimento silencioso entre eles, uma aceitação mútua das dificuldades e dos esforços que ainda seriam necessários. Obrigada por ter vindo, Ricardo, disse Isabela, enquanto acompanhava até a porta. Isso significa muito para mim. Obrigado por me convidar, Isabela, respondeu Ricardo, o calor em sua voz evidente. Esta noite foi especial para mim. Eles ficaram ali por um momento, o frio do inverno começando a se infiltrar enquanto a porta permanecia aberta. Mas a sensação de conexão entre eles os mantinha aquecidos. Vamos dar mais um passo, não é? Perguntou Isabela, com um sorriso tímido. Sim, vamos, respondeu Ricardo, segurando a mão dela e sentindo que, pela primeira vez em muito tempo, estava no caminho certo. Quando Ricardo se afastou da casa, caminhando em direção ao carro, ele olhou para trás uma última vez e viu Isabela acenando na porta. Ele sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas também sabia que, com Isabela ao seu lado, poderia enfrentar qualquer desafio. Afinal,
Ele havia encontrado algo que realmente importava, algo que nem o dinheiro nem o poder poderiam comprar: um lar. Nos dias que se seguiram ao jantar na casa de Isabela, Ricardo se viu cheio de uma nova esperança. O convite para conhecer a mãe de Isabela representava um marco importante em sua jornada para reconquistar a confiança dela. Embora o relacionamento deles ainda fosse frágil, estava se fortalecendo, tijolo por tijolo, à medida que Ricardo se dedicava a cada detalhe, determinado a provar que suas intenções eram sinceras. No entanto, conforme o relacionamento avançava, uma inquietação começou a crescer em Isabela. Apesar do esforço de Ricardo para ser transparente e honesto, havia algo que ela não conseguia ignorar. Uma sombra no passado dele, algo que parecia enterrado, mas que ela sentia que, de alguma forma, afetaria o futuro deles. Era uma sensação incômoda, uma intuição que não podia simplesmente ignorar. Foi em uma tarde de sábado, enquanto organizava alguns documentos antigos que sua mãe guardava no armário, que Isabela encontrou algo que abalaria as fundações do relacionamento que estavam tentando construir. Em meio a fotografias antigas e papéis amarelados pelo tempo, ela encontrou uma carta datada de mais de 20 anos atrás. Era uma carta entre seu pai, que havia deixado a família quando ela ainda era muito jovem, e um homem cujo nome lhe era vagamente familiar: Eduardo Monteiro, o pai de Ricardo. Isabela sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ler o nome. A carta, embora formal, carregava um tom de desespero, onde o pai de Isabela implorava por mais tempo para quitar uma dívida com Eduardo Monteiro, mencionando que sua família dependia disso. A carta terminava abruptamente, sem resposta, mas o que mais a assustou foi a lembrança da última vez que seu pai foi visto. Ele havia saído de casa para uma reunião importante, prometendo voltar em breve, mas nunca retornou. Agora, com aquela carta em mãos, Isabela sentia como se estivesse à beira de descobrir algo que poderia mudar tudo. Tomada por uma mistura de medo e curiosidade, ela guardou a carta em sua bolsa e decidiu que precisava confrontar essa verdade. Naquela noite, ao se encontrarem no café, Sofia estava visivelmente distante, e Ricardo percebeu isso imediatamente. Ele tentou iniciar uma conversa leve, mas a tensão no ar era palpável. "Está tudo bem, Sofia? Você parece preocupada", perguntou Ricardo, sua voz carregada de genuína preocupação. Sofia o olhou nos olhos, que brilhavam com uma intensidade que ele nunca havia visto antes. Ela hesitou por um momento, ponderando sobre como abordar o assunto, mas sabia que não havia como contornar o que estava sentindo. "Ricardo, preciso te perguntar algo, e preciso que seja honesto comigo, por favor", disse Sofia, com a voz firme, mas ao mesmo tempo vulnerável. Ricardo assentiu, sentindo o coração acelerar ao perceber a seriedade da situação. "Claro, Sofia, pergunte o que quiser." Ela respirou fundo, pegando uma carta de dentro de sua bolsa e colocando-a sobre a mesa, entre eles. Ricardo olhou para o envelope e, instantaneamente, seu semblante mudou. Ele reconheceu o nome de seu pai, Eduardo Monteiro, e sentiu um frio no estômago. "O que é isso?", perguntou ele, tentando manter a calma, embora já imaginasse a resposta. "Eu encontrei essa carta entre os papéis antigos da minha mãe", disse Sofia, com a voz trêmula. "É uma correspondência entre meu pai e o seu pai, Eduardo Monteiro." "Ricardo, eu preciso saber o que aconteceu entre eles. Por que meu pai mencionou uma dívida tão desesperada? E por que ele desapareceu logo depois de se encontrar com seu pai?" As perguntas de Sofia caíram como uma bomba entre eles. Ricardo pegou a carta com as mãos trêmulas, lendo cada palavra enquanto tentava controlar as emoções que borbulhavam dentro de si. Ele sabia que seu pai havia sido implacável nos negócios, mas nunca tinha associado isso ao desaparecimento do pai de Sofia. Sentia que as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas a imagem que se formava era aterrorizante. "Sofia, eu não sabia disso", disse Ricardo, com a voz baixa e pesada com o peso da situação. "Meu pai, ele era um homem duro, especialmente nos negócios. Eu não sabia que seu pai estava envolvido com ele, muito menos que havia uma dívida."
Sofia o observou atentamente, buscando qualquer sinal de mentira ou omissão, mas o que viu foi confusão e dor. Ela queria acreditar nele, mas a descoberta era grande demais para ser ignorada. Ricardo, eu não posso simplesmente deixar isso de lado, disse Sofia, com a voz falhando enquanto lutava contra as lágrimas. Se o seu pai teve algo a ver com o desaparecimento do meu pai, eu não sei o que isso significa para nós. Ricardo fechou os olhos, tentando processar o que havia sido revelado. Sentia como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés, mas sabia que não podia deixar Sofia enfrentar aquilo sozinha. Ele precisava descobrir a verdade, mesmo que isso significasse confrontar os fantasmas de sua família. Vou investigar isso, Sofia, disse ele, com firmeza. Prometo que vou descobrir o que aconteceu, custe o que custar, e vou te contar tudo, sem esconder nada. Mas, por favor, não desista de nós antes de sabermos a verdade. Sofia olhou para ele, com os olhos marejados, sentindo conflito dentro de si. Ela queria confiar nele, mas o medo de descobrir algo que o separasse para sempre era avassalador. Eu só quero a verdade, Ricardo, disse Sofia, finalmente, sua voz carregada de tristeza. Apenas a verdade. Ricardo assentiu, sabendo que enfrentava um desafio maior do que qualquer outro que já havia enfrentado. Ele precisava resolver o mistério que pairava sobre suas famílias antes que isso destruísse o amor que estava tentando construir com Sofia. Quando eles se despediram naquela noite, a distância entre eles parecia maior do que nunca. Mas Ricardo sabia que não podia desistir. Ele precisava encarar o passado, descobrir o que realmente havia acontecido e encontrar uma forma de salvar seu futuro com Sofia, mesmo que isso significasse enfrentar as partes mais sombrias de sua própria história. Nos dias seguintes, Ricardo mergulhou em uma investigação exaustiva sobre o passado de seu pai e o desaparecimento do pai de Sofia. Ele sabia que a verdade poderia destruir o que restava de sua relação com Sofia, mas não podia permitir que o desconhecido permanecesse entre eles. Ele precisava da verdade, não importava o quão dolorosa fosse. Durante semanas, Ricardo vasculhou documentos antigos, registros de negócios e arquivos que estavam há décadas esquecidos. Ele contratou detetives particulares e rastreou pessoas que, em algum momento, haviam trabalhado com seu pai. O processo foi lento e muitas vezes frustrante, mas, aos poucos, as peças começaram a se encaixar. A imagem que se formava era perturbadora, mas também inevitável. Finalmente, a verdade foi revelada. Ricardo descobriu que seu pai, Eduardo Monteiro, havia pressionado o pai de Sofia a tomar decisões financeiras desastrosas, explorando sua vulnerabilidade em um momento de desespero. As dívidas se acumularam, e o pai de Sofia, sem ver outra saída, aceitou um acordo injusto que o arruinou financeiramente e o levou ao desaparecimento. Eduardo havia mantido tudo isso em segredo, escondendo as evidências e se certificando de que nada manchasse sua reputação. Ricardo estava devastado ao descobrir o papel sombrio que seu pai havia desempenhado na vida de Sofia. A história era pior do que ele imaginava, e o peso da culpa por sua herança era esmagador. No entanto, sabia que precisava contar a verdade a Sofia, mesmo que isso significasse perder para sempre a chance de um futuro juntos. Naquela noite, Ricardo ligou para Sofia e pediu que se encontrassem no café onde tudo havia começado. Sua voz estava carregada de uma gravidade que Sofia não podia ignorar. Ela aceitou o encontro, embora seu coração estivesse pesado com o medo do que estava por vir. Quando Sofia chegou ao café, encontrou Ricardo já sentado, com os olhos fixos na xícara à sua frente. Ele parecia mais cansado do que ela jamais havia visto, como se os dias de investigação tivessem sugado toda sua energia e esperança. Ela se sentou em frente a ele, e o silêncio entre eles era carregado de expectativa. Sofia, eu descobri a verdade sobre o que aconteceu com seu pai, começou Ricardo, sua voz baixa, mas firme. E preciso que você saiba tudo, mesmo que isso signifique o fim de nós. Sofia prendeu a respiração, preparando-se para o que viria. Meu pai, começou Ricardo, hesitando por um momento enquanto sentia a dor das palavras que estava prestes a dizer.
Meu pai foi responsável por destruir a vida do seu pai. Ele o pressionou, o explorou, e quando seu pai não conseguia mais lidar com as dívidas, meu pai o deixou sem opções. Não tenho dúvidas de que isso levou ao desaparecimento dele. E, por isso, carrego uma culpa comigo agora. Sofia fechou os olhos, absorvendo as palavras de Ricardo. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto enquanto a verdade se instalava em seu coração. A dor que sentia era imensa, como se uma ferida antiga tivesse sido brutalmente reaberta. Mas, ao mesmo tempo, havia algo em Ricardo, na maneira como ele havia enfrentado a verdade, que a tocava profundamente. Ricardo. Começou ela, sua voz trêmula. Eu não sei o que dizer. Parte de mim quer odiá-lo por isso, por tudo que sua família fez à minha. Mas outra parte de mim vê o quanto você está sofrendo com isso. Você poderia ter escondido, poderia ter mentido, mas escolheu ser honesto. E isso significa algo. Ricardo olhou para ela, seus olhos cheios de lágrimas que ele lutava para conter. Eu nunca quis te machucar, Sofia. Jamais poderia imaginar que nossas vidas estivessem conectadas por algo tão terrível. E agora, tudo que posso fazer é pedir desculpas e tentar, de alguma forma, reparar o que foi feito, disse ele, com a voz quebrada pela emoção. Entendo se você não puder me perdoar, se não puder continuar comigo depois de saber tudo isso, mas eu precisava que você soubesse. Sofia o observou por um longo momento, seu coração dividido entre a dor e o amor. Ela sabia que Ricardo não era seu pai, que ele não tinha culpa pelas ações de Eduardo Monteiro, mas a ferida era profunda e não poderia ser curada facilmente. Ricardo, Ela hesitou, buscando as palavras certas. Eu sei que você não é seu pai. Sei que você tentou consertar as coisas, e isso significa muito para mim. Mas eu preciso de tempo. Preciso de tempo para processar isso, para entender como seguir em frente. Ricardo sentiu o calor do abraço de Sofia como uma âncora, prendendo-o ao presente, mesmo que o peso do passado ainda pairasse sobre eles como uma sombra. O toque dela, embora carregado de dor, tinha uma suavidade que o fazia acreditar que nem tudo estava perdido. Ele sabia que os demônios que enfrentavam não desapareceriam de uma hora para outra, mas aquele simples gesto de afeto lhe deu a força que ele precisava para continuar. A rua à frente parecia interminável, mas, passo a passo, eles a percorreriam juntos. O silêncio entre eles não era vazio, era cheio de significados não ditos, de promessas silenciosas. Ricardo olhou para o céu, as estrelas cobertas por nuvens escuras, mas ele sabia que, além daquela escuridão, a luz ainda existia. E, da mesma forma, por mais que o passado fosse opressor, o futuro ainda brilhava com possibilidades que ele e Sofia criariam juntos. Sofia apertou a mão de Ricardo, como se quisesse confirmar que ele realmente estava ali, ao lado dela, apesar de tudo. Ela havia se sentido sozinha por tanto tempo, presa em uma narrativa que não havia escolhido, mas naquele momento, com Ricardo ao seu lado, percebeu que não estava mais sozinha. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez pudesse deixar alguém entrar, que talvez pudesse compartilhar o peso que havia carregado por tanto tempo. Ela sabia que precisaria lidar com seus medos, suas inseguranças, e principalmente com as cicatrizes que o passado havia deixado. Mas, ao mesmo tempo, não conseguia negar o conforto que sentia ao lado de Ricardo. Ele não era perfeito, e ela sabia que ele também carregava sua própria bagagem, mas ali, naquele abraço, ela vislumbrou uma nova chance, uma nova maneira de reconstruir suas vidas, passo a passo. Ricardo sentiu o aperto dela e, naquele simples gesto, compreendeu muito mais do que palavras poderiam dizer. Era uma súplica silenciosa por paciência, por compreensão, por tempo. E ele estava disposto a dar isso a ela. Cada segundo ao lado de Sofia, mesmo nos momentos de dor, parecia valer a pena. Ele sabia que o amor verdadeiro não era fácil, que muitas vezes era forjado no fogo da adversidade, mas, naquele momento, tinha certeza de que estava onde precisava estar. A cada passo que davam juntos, Sofia sentia a dor diminuir um pouco mais.
Não que ela fosse desaparecer completamente. Sabia que algumas feridas talvez nunca cicatrizassem completamente. Mas agora, ela tinha uma escolha. Poderia continuar lutando sozinha contra os ecos do passado, ou poderia aceitar a ajuda de Ricardo, enfrentar os desafios ao lado dele e permitir que, juntos, criassem algo novo. Quando chegaram à esquina, Ricardo olhou para Sofia e sorriu. Não era um sorriso largo ou despreocupado, mas um sorriso pequeno, sincero, que transmitia tudo o que ele sentia. Ele não precisava de palavras naquele momento. Sabia que Sofia entendia. E, pela primeira vez em muito tempo, ela sorriu de volta. Não um sorriso forçado ou mascarado, mas um sorriso verdadeiro, carregado de uma esperança tímida que começava a surgir dentro dela. Os minutos seguintes foram preenchidos com um silêncio confortável. A cidade ao redor deles continuava a pulsar com vida, indiferente ao que acontecia entre eles. Mas, naquele momento, nada mais importava. Apenas o som de seus passos ecoando na calçada fria os acompanhava. Eles estavam juntos, e isso era o suficiente para agora. Ricardo se permitiu, por um breve momento, imaginar o que o futuro poderia trazer. Talvez fosse um caminho cheio de obstáculos. Talvez o passado ainda voltasse para assombrá-los de tempos em tempos. Mas, naquele instante, sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança. E, enquanto caminhavam, essa esperança crescia, alimentada pelo simples fato de que Sofia ainda estava ao seu lado. Sofia, por sua vez, refletia sobre o que significava pedir tempo. Não era apenas uma questão de espaço, de distância. Era sobre encontrar as respostas dentro de si mesma, de entender o que realmente queria. E, mais importante, era sobre decidir se estava disposta a aceitar o amor de Ricardo, com todas as imperfeições e desafios que viriam junto. Ela sabia que o amor não era um conto de fadas. O amor era imperfeito, às vezes doloroso, mas também era a coisa mais poderosa que já havia sentido. Enquanto continuavam a caminhar, a noite fria parecia aquecer aos poucos, não por causa do clima, mas pela conexão silenciosa entre eles. Ricardo olhou para Sofia novamente e, sem dizer nada, soube que ela estava começando a acreditar, não em contos de fadas, mas no poder de reconstruir algo bonito, mesmo a partir dos destroços. E, naquele momento, ele também acreditou. Eles passaram por ruas que antes haviam percorrido separados por seus medos e segredos, mas agora, de mãos dadas, o cenário parecia diferente. Havia um novo começo ali, um que eles estavam dispostos a criar juntos. Ricardo sentiu que, apesar de todos os desafios, valeria a pena lutar por aquele amor, porque não era um amor que vinha facilmente, mas sim um que sobrevivia ao caos. Sofia ainda não sabia todas as respostas, mas, ao olhar para Ricardo, sentiu algo dentro dela mudar. Ela estava cansada de lutar sozinha. Estava pronta para compartilhar a carga, para confiar nele e deixar que, juntos, enfrentassem o que viesse pela frente. O passado poderia sempre ser parte de suas histórias, mas não precisaria definir quem eles eram ou o que poderiam ser. Naquela noite, ao se despedirem, Sofia sentiu que algo novo havia nascido entre eles. Não era a resolução de todos os seus problemas, mas uma promessa de que, dali em diante, não enfrentariam mais as tempestades sozinhos. Estavam prontos para enfrentar os ventos fortes, desde que estivessem juntos. Ricardo, por sua vez, percebeu que a jornada que os aguardava não seria fácil, mas, com Sofia ao seu lado, estava disposto a enfrentar cada obstáculo. O amor que sentia por ela, embora imperfeito, era inegável, e isso lhe dava forças para continuar lutando. E assim, com a noite caindo ao seu redor, Ricardo e Sofia, de mãos dadas, seguiram em frente, prontos para enfrentar o que quer que o futuro lhes reservasse. Não havia garantias, mas, naquele momento, sabiam que, juntos, poderiam encontrar o caminho certo. O futuro era incerto, mas a promessa de enfrentá-lo lado a lado dava a eles a coragem necessária para dar o próximo passo. Porque, no fim das contas, o amor deles não era sobre perfeição, mas sobre a força de continuar, mesmo quando tudo parecia desmoronar.
E, de alguma forma, isso era o suficiente.